Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Germano. Hoje vamos explorar uma obra de Kardec, um texto de uma obra de Kardec, muito pouco estudada no meio espírita, na minha humilde opinião. Obras póstumas. Lá tem um texto sobre aristocracia que traremos para a nossa atualidade. Aristocracia vem do grego aristos, o melhor, e kratos, poder. Logo, literalmente, significa poder dos melhores. Kardec então fala no livro Obras Póstumas que em nenhum tempo, nem no seio de nenhum povo, os homens em sociedade hão podido prescindir de chefes. Com estes deparamos nas tribos mais selvagens. Decorre isso de que, em razão da diversidade das aptidões e dos caracteres inerentes à espécie humana, há, por toda parte, homens incapazes que precisam ser dirigidos, homens fracos que reclamam proteção, paixões que exigem repressão. Nas sociedades primitivas, essa autoridade foi conferida aos chefes de família, aos antigos, aos anciãos, numa palavra, aos patriarcas. Essa a primeira de todas as aristocracias. Segue falando Kardec. Tornando-se numerosas as sociedades, a autoridade patriarcal veio a ficar impotente em certas circunstâncias. As querelas entre povoações vizinhas deram lugar a combates. Fez-se mister para dirigi-las não mais os velhos, porém, homens fortes, vigorosos e inteligentes. Daí, os chefes militares. Vitoriosos, esses chefes foram investidos da autoridade, esperando os seus comandados que, com a valentia deles, estariam garantidos contra os ataques dos inimigos. Muitos, abusando da posição a que tinham sido elevados, se apossavam dela por si mesmos. Depois, os vencedores passaram a impor-se aos vencidos, ou os reduziram à escravidão. Daí a autoridade da força bruta, que foi a segunda aristocracia. Kardec segue falando sobre o tema. Os fortes, com os bens que possuíam, transmitiriam a seus filhos a autoridade de que desfrutavam. E os fracos, nada ousando dizer, se habituaram pouco a pouco a ter esses filhos por herdeiros dos direitos que os pais haviam conquistado e a considerá-los seus superiores. Veio a divisão da sociedade em duas classes, superiores e inferiores, os que mandam e os que obedecem. Estabeleceu-se de tal modo a aristocracia do nascimento, que tão poderosa e preponderante se tornou quanto a da força. Kardec segue dando uma lição notável de sociologia e política. Vejam só. Para a conservação destes poderes, era necessário lhes dessem o prestígio da legalidade. Ela, a aristocracia em questão, fez então leis em seu próprio proveito, o que lhe era fácil, pois que ninguém mais as fazia. Como isto, entretanto, não bastasse, juntou aos privilégios o prestígio do direito divino para torná-los respeitáveis e invioláveis. A fim de lhes assegurar o respeito das classes submetidas que cada vez mais numerosas se faziam e mais difíceis de serem contidas, mesmo pela força, um único meio havia: impedi-las de ver claro, isto é, conservá-las na ignorância. Amigos e amigas, a reflexão que propomos no podcast de hoje é sobre justamente a ignorância e as modernas aristocracias. Ignorância porque atualmente dispomos de informação como nunca em nossa história. É relativamente fácil conferir se algo que nos dizem, alguma informação, está certa ou errada, se tem base científica e ética ou se não tem. Então, por exemplo, não podemos mais ignorar que nossos hábitos de consumo, sustentados por uma indústria que retira recursos da natureza como se não houvesse amanhã, devolvendo poluição e exterminando vidas, direta ou indiretamente, não podem mais ser caracterizados pela indiferença e desprezo pela fauna, pela flora e pelo meio ambiente. Não há mais justificativas para o estacionamento na ignorância. E como mencionamos a indústria de forma geral, a ideia é aqui comparar o texto de Kardec sobre aristocracias com o poder da indústria e das finanças nos dias de hoje. A indústria da pecuária
não deseja nos manter na ignorância sobre a dor e o sofrimento impostos a irmãos nossos de jornada, os animais, quando temos outras opções de alimento? A indústria da pecuária não deseja nos manter na ignorância sobre as pegadas ambientais gravíssimas deixadas pelo seu processo industrial? O mundo financeiro não tenta passar uma imagem ecologicamente correta, apoiando, de fato, projetos ambientais ditos verdes, enquanto, por outro lado, prossegue financiando pesadamente, com subsídios governamentais, inclusive, a indústria do petróleo e do carvão, elementos-chave para a degradação ambiental que presenciamos diariamente. Percebem essa pequena amostra da moderna aristocracia? Felizmente, temos muita informação ao alcance de nossos mouses. A doutrina espírita é rica em aconselhamentos e redirecionamentos comportamentais. Vejam, por exemplo, Joana de Ângeles, no livro Dias Gloriosos. A benfeitora diz: vejamos, por exemplo, o que vem ocorrendo no ecossistema. O desrespeito à natureza por ignorância inicial e por interesses mesquinhos e argentários no momento tem produzido diversos efeitos graves para a própria existência humana. Percebem aqui uma pequena amostra da moderna aristocracia? Felizmente, temos muita informação à nossa mão, à nossa disposição para identificar as aristocracias modernas e tomarmos uma atitude frente a elas. Segue Joana de Ângeles dizendo que a destruição da camada de ozônio vem ampliando o número de portadores de câncer de pele de forma assustadora. O abuso dos adubos químicos no solo tem gerado problemas orgânicos lamentáveis. A aplicação de hormônios nas aves e nos animais de abatimento vem facultando doenças desconhecidas no ser humano. A diminuição do volume de água ameaça regiões onde a vida que se encontra a perecer. A presença do mercúrio nos rios enseja-lhes o envenenamento, destruindo a flora e a fauna, bem como as populações ribeirinhas. O aumento das áreas desérticas e o degelo dos polos constituem ameaças que estão preocupando alguns governos e nações do planeta que temem pelo futuro, momentaneamente sombreado por angústias. Então, amigos e amigas, vamos aceitar, submissos, aristocracias que se movem em sentido contrário à real, concreta fraternidade pregada pelo Cristo? Pensem nisso. Pensem nisso por nosso próprio bem, pelo bem de filhos e netos, e por nós mesmos no futuro, se merecermos reencarnar no mundo de regeneração ecológica ambientalmente preservado. Um grande abraço a todos, boas reflexões, boas ações e até a próxima.